Joana continua assim nos dizendo: essa luta que o ego trava no campo das paixões, onde se movimenta, olha bem, no campo das paixões aonde se movimenta. O campo do ego é o campo do estado primitivo do ser humano. O campo do ego é o estado primitivo do ser humano. Então esta luta que ele trava alimenta-o e vicia o ser, que se compraz nas imposições que se permite graças às sensações fortes, recheadas de compensações imediatas, característica do período primário da evolução. O ego vive no vício. Quer dizer que então o ego, Francisco, ele é completa e totalmente vicioso? Não. O ego é importante, já disse inumeráveis vezes para os ouvintes, que o ego é um elemento que impulsiona. O ego tem a força motriz instintiva. O ego tem a força motriz instintiva. Já o eu tem a força motriz racional. Olha a diferença. São polos bem distintos. Enquanto o ego é instintivo, faz questão dos vícios, dos prazeres mundanos da vida, o eu não. O eu quer sublimação e crescimento. Por isso que ele busca a plenitude. O eu busca a plenitude, não é? Dessa forma, não se dá conta imediatamente das emoções luarizadoras, desacostumado às suas manifestações, adaptando-se ao psiquismo da mudança das planícies construtivas para os planaltos refazentes. O ego, ele não tem essa noção maravilhosa que a vida nos oferece. O ego, ele fica preso nas emoções imediatistas, entende? Ele não tem a noção das vibrações que Joana nos diz luarizadoras, que ilumina, né? Pois é desacostumado às suas manifestações. O ego não tem costume dessas manifestações sublimes, entende? Ele simplesmente é adaptado nas baixadas, na planície e nos planaltos que são viciosos. Não tem esse despertar para os planaltos refazentes, aqueles que nos alentam depois da luta desgastante, né? Empreendimento, continua Joana, de alto significado para o ser inteligente, propõe esforço e decisão para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira, que pode ser alcançado, eliminando os condicionamentos inquietadores mediante a assimilação de novos que os substituem, mas libertadores. Olha que interessante. O ego, ele não tem ser inteligente, propõe um esforço e decisão para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira. Nem sempre aquilo que nós temos é o ideal, porque
Mas por que, Francisco, se nós temos uma coisa que não seria ideal? Porque ele está sob a regência do ego. Nem sempre o que o ego elege para nós é o ideal. Na grande maioria das vezes, ele elege aquilo que é do interesse dele, do egoísmo dele. Porque vocês, quando eu falo dele, eu não falo especificamente do ego. Eu falo da persona que está sob o domínio do ego. Entende? Nós trazemos duas personalidades. O ego e o eu. Sempre estas duas personalidades precisam estar sob a regência do eu. Quando ele se encontra sob a regência do ego, nós sempre teremos sofrimento. Estaremos sempre no campo da imaturidade psicológica. Por quê? Porque é mimoso, é mimado, é chorão, ele gosta de chupeta, entende? E o eu não é assim. O eu é firme, responsável, busca a iluminação, não quer ficar brincando, não quer perder tempo. Já não é a mesma coisa do ego. Mas esses dois elementos caminham lado a lado na nossa personalidade. Quando nós amadurecemos, quando nós tomamos ciência do que verdadeiramente nós somos, aí sim, aí nós nos robustecemos, nós nos fortalecemos e passamos a ter predominância sobre o ego. Até então não. Até então ainda nós temos lampejos de querer perder tempo, de querer ver a bobagem, de querer dar satisfação para coisas que não têm produtividade e proveito nenhum. Infelizmente as coisas são assim. Não é? Por quê, Francisco? Por causa do estágio em que nós nos encontramos. Chama-se imaturidade psicológica. Nós nos encontramos num estágio de imaturidade psicológica. Não pensemos nós que isso é pecaminoso para nós. Não. Isso faz parte da nossa evolução. A vida, a evolução não dá saltos. Hipótese alguma. A evolução não dá saltos. É patamar por patamar. Deixa um patamar, passa para outro patamar, e assim sucessivamente, a fim de que a pessoa consiga perceber e notar as suas modificações, né? Notar o que deixou, né? E o que o vitalizou. Eu deixei de... Um exemplo para você. Eu deixei de fumar. Ótimo! É um novo patamar. Eu deixei de beber. Maravilha! Um outro patamar. Então, esse outro patamar que a pessoa está ocupando vai lhe dar manifestações de relativa ansiedade, porque ele vai exigir da pessoa que volte para o patamar anterior, que é da viciação. Isto é natural, por isso que existem pessoas que necessitam de substâncias para eliminar as ansiedades. A pessoa sente aquela ansiedade, aquele sufoco, eu não consigo, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir me libertar do fumo, do álcool, né? É muito difícil. Quando começa nesse muito difícil, já é um caminho para a terapia. Ele começa a colocar já obstáculos na sua caminhada, e ele por si só vai sentir o peso
da ansiedade, da mudança, entende? Vai sentir o peso do que deixou. Então, nós não podemos fazer nada, como já citamos inúmeras vezes, toque de caixa. As coisas acontecem ao seu tempo, no momento em que nós estamos lenta e gradativamente adquirindo a maturidade espiritual. Voltaremos.